Queridos, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, tem uma palavra que eu gostaria de estudar com você hoje. O Senhor Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não está falando isso para todo mundo. Ele está falando para aquele que se chama pelo nome dele, ou seja, aquele que de fato se entregou a ele e que o tem como único Senhor. Muitos dizem amar a Deus, mas o coração não é fiel para com ele. Pessoas que falam de Deus da boca para fora, mas na hora de adorar, é a Maria que eles adoram. Os seus louvores eles dão para as imagens de escultura. E quando vão clamar, eles clamam aos seus deuses e não ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Essas pessoas não se identificam com ele, não o conhecem e, portanto, não pertencem à família divina. Não são chamados pelo nome do Senhor. Somente aquele que tem prazer na palavra de Deus e obedece os mandamentos e preceitos do Senhor, traz sobre si o nome do Senhor. Esse é o povo ao qual o Senhor dirige estas palavras. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quando esse povo clamar, ele será ouvido pelo Senhor, desde que cumpra as condições estabelecidas por ele. E quais são essas condições? Vamos ler de novo, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então esta é a primeira condição, se humilhar. O que significa se humilhar diante de Deus? É ser submisso a ele. 1 de Pedro capítulo 5, no versículo 6 e 7, diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quem se humilhar será exaltado. Segunda condição, e orar, e buscar a minha face, a terceira condição. Buscar a face de Deus é buscar a revelação da palavra. Quando a palavra se abre para a gente e a gente entende, nessa hora a fé cresce dentro de nós e aquele problema que parecia não ter mais jeito, ele se torna simples de ser resolvido. Ainda que aos olhos humanos seja algo impossível, nós sabemos que Deus jamais deixará de cumprir aquilo que ele prometeu. Toda palavra que Deus envia, ela tem o poder para realizar aquilo que ela anuncia. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. É Deus falando. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo que me apraz, quer dizer, aquilo que eu tenho prazer que seja feito, e prosperará naquilo para que a enviei. A quarta condição, e se desviar dos seus maus caminhos. O Senhor fala de conversão, mudança de direção. Isso implica em deixarmos as práticas pecaminosas, as quais nos separam de Deus, porque sem conversão não há operação do poder divino. O Senhor Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, cumprindo essas condições, que é se humilhar, orar, buscar a face de Deus e deixar os seus maus caminhos, se converter dos maus caminhos, cumprindo essas condições, o Senhor Deus prometeu nos ouvir, perdoar os nossos pecados e sanar o nosso problema. Ele diz: então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem não cumprir essas determinações vai continuar vivendo como os demais religiosos, que apesar de desejarem a bênção, eles impedem a si mesmo de serem abençoados. Diz a Sagrada Escritura em Provérbios 28:13, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará.
mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O Senhor Deus continua dizendo, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pois agora escolhi e consagrei essa casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, fazendo conforme tudo o que te ordenei, guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono do teu reino conforme o pacto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que governe em Israel. Mas se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorares, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que consagrei ao meu nome, lançá-la-ei da minha presença, e farei com que ela seja por provérbio e motejo, ou seja, e zombaria entre os povos. Esta casa, que é tão exaltada, se espantará qualquer que passar por ela, e dirá, por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? Então lhe responderão, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo este mal. Deus aqui, ele estava falando com Salomão e colocando diante de Salomão 3 condições para ele ser bem-sucedido em tudo o quanto ele tivesse que fazer. Ele tinha que andar diante de Deus como andou Davi, o pai dele, e fazer conforme tudo o que foi ordenado, e guardar os estatutos, as regras e os mandamentos do Senhor. Se ele fizesse estas coisas, também Deus lhe confirmaria o reino. Quando você anda diante de Deus, você consegue fazer tudo o que é ordenado. E temos que cumprir essas condições para sermos, então, bem-sucedidos em tudo. Nós temos que fazer tudo o que nos é ordenado por Deus e temos que guardar os estatutos, que são o conjunto de regras e os juízos e os mandamentos de Deus. Aí o Senhor vai confirmar o trono do seu reino. Quer dizer, você não será uma pessoa sem autoridade. Deus vai confirmar a autoridade que Ele te deu, que Jesus te deu sobre os espíritos malignos. Diz a Sagrada Escritura, em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, de vez em quando eu falo isso, que o Senhor Jesus, ele nos fez para Deus reis e sacerdotes. Como sacerdotes, nós temos o direito de entrarmos na presença de Deus sempre que nós desejarmos. Precisei entrar na presença de Deus, eu entro em oração e Deus está me ouvindo. E como reis, nós temos a palavra final sobre a nossa vida. Somos nós que determinamos como é que nós temos que viver, como nós queremos viver. Somos soberanos, nós temos direito de exercermos o nosso reinado com a autoridade que Jesus nos deu sobre todo o mal. Nenhum demônio pode nos oprimir em coisa alguma, em setor nenhum da nossa vida, porque nos foi dado poder e autoridade sobre eles para os expulsarmos. Então nós temos a prerrogativa de exercermos essa autoridade. Mas tem muito cristão que não exerce coisa alguma. Ele não tem poder sequer para expulsar um mosquito. Isso é triste porque Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, simbolizando aí toda a força do inimigo. Mas por falta de fé, a pessoa se deixa embaraçar com os cuidados do mundo e então ela deixa de viver em comunhão com Deus. O Senhor Deus alertou a Salomão que se ele fizesse tudo quanto foi ordenado, que o seu trono, isso é, a sua autoridade seria confirmada.
conforme o pacto que Deus havia feito com Davi, pai de Salomão. Mas a promessa que Deus fez para nós, ela é muito mais do que aquilo que prometeu para Davi. Hoje nós estamos debaixo de uma aliança muito mais valiosa do que aquele pacto que Deus fez com Davi. Porque essa aliança ela foi feita no sangue de Jesus. Essa aliança ela nos dá o direito não apenas àquilo que Deus havia prometido para Davi, mas a todas as promessas de Deus, desde a primeira promessa feita a Abraão até a última promessa registrada na Bíblia Sagrada. Todas elas nos pertencem, porque está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 13 ao 15, que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele fez isso com um propósito, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, isso é, a todos os povos, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, de modo que as coisas encobertas, está escrito em Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Voltando ao segundo livro de Crônicas, capítulo 7, no versículo 19 diz: porém, diz o Senhor, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença essa casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motivo de zombaria entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com essa terra e com essa casa? E então dirão: porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: outros deuses não existem, só existe um Deus. Mas existem demônios que se passam por deuses das nações, deuses das religiões, deuses das pessoas que não obedecem à palavra de Deus. A Escritura Sagrada ela diz em Romanos capítulo 6, versículo 16: não sabeis vós que sois servos daquele a quem vos apresentardes para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Tem muita gente servindo ao demônio da mentira, da imoralidade, das drogas, do furto, do adultério, e por aí vai. A pessoa anda cometendo atos errados, desonestos, coisas imorais. Essa pessoa está se submetendo ao espírito desse demônio que leva ela a fazer estas coisas. Então ela se torna escravo desse espírito. E esse espírito ele não veio à toa, ele não veio para te fazer bem algum. Jesus disse claramente que ele veio para roubar, matar e destruir. E quando isso acontece, a pessoa se desliga de Deus. Não foi à toa que Deus falou isso para o Salomão. Preste atenção, porque não é à toa que Deus faz com que você ouça uma palavra. Se você está ouvindo essa palavra, Deus sabe da sua vida. Deus sabia que o Salomão ele seria tentado a se inclinar diante desses demônios mais dia menos dia. E por isso Deus falou essas coisas. E foi exatamente o que aconteceu com Salomão na sua velhice. Não é à toa que Deus toca no seu coração. O Senhor Deus ele é onisciente, ele sabe tudo, ele sabe aquilo que o diabo está planejando a seu respeito.
Por isso ele envia a palavra. Às vezes vem uma palavra que você não entende bem, mas fique atento, porque Deus está falando aquilo que você precisa ouvir, antes que o mal te cerque e te domine. Então ele sabia que o maligno estava planejando contra Salomão, mas o Salomão não atentou para o que Deus estava dizendo. O Senhor havia dado a Salomão coisas que homem nenhum recebeu. Deus fez dele o homem mais sábio do universo. Deu a ele uma riqueza extraordinária, cercou ele de preciosíssimas promessas, tanto que todas as pessoas de todos os lugares vinham para ver e para ouvir a sua sabedoria e ver a sua glória. Mas no final da vida, esse sujeito se deixou corromper. Quando ele se deu por si, ele já havia casado com 700 mulheres e ainda tinha 300 concubinas, 300 quebra-galhos. E aconteceu que elas corromperam ele. Isso está escrito no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, diz assim: porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. E assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. E então edificou Salomão um altar a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então veja que Salomão, ele se deixou corromper e ele fez um altar para cada deus de cada mulher que ele tinha. Cada mulher que ele tinha o seu deus de acordo com a sua religião, e o Salomão caiu nessa de servir a esses deuses também. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca dessa matéria que lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Olha que coisa triste. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, isso que aconteceu com Salomão, se a gente não abrir o olho, acontece conosco. Os demônios, eles atentam todo mundo. É uma proposta aqui, um desejo ali, uma oportunidade de faturar algum por fora, uma oferta para se dar bem, e a pessoa se deixa levar e cai. E quando vê, já está atolada até o pescoço. Quando Deus dá o toque, fique ligado. Se você ouvir uma mensagem, Deus te chamou para ouvir uma palavra, segure aquela palavra, porque Deus não fala em vão. Ele avisa antes que o mal aconteça. Quando Deus dá o toque, fique ligado. Tem muita gente boa caindo na tentação, atendendo a um apelo da carne, entrando para a desonestidade, entrando para a prostituição, para o adultério e outras coisas aí, se corrompendo e ficando na mão do bicho. Preste atenção, porque Deus fala com antecedência. Essa mensagem Ele está dando hoje para mim, para você. Preste atenção, porque o Senhor não joga a conversa fora. Nunca pensa: essa mensagem não tem nada a ver comigo. Sempre tem. Leu na Bíblia alguma coisa? Não entendeu? Ore. Diga: Deus, me faça entender o que o Senhor está falando comigo. Porque o Senhor não joga a conversa fora. O Senhor sabe o dia de amanhã. Sabe o que o diabo está tramando a meu respeito e a seu respeito. Então, ele está dizendo aqui: se vós vos desviardes
e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra. E tem muita gente que está sendo levado antes do tempo. Pessoas que tinham um futuro promissor, uma vida inteira pela frente, mas que foram arrancados da terra, porque se envolveram com coisas que não deviam. Seja sincero, seja sincera, quantas vezes Deus já não lhe chamou a atenção para algo que você tentava fazer e às vezes você até fez? Quantas vezes você estava para fazer algo, para tomar uma decisão, você sentiu de Deus que não deveria fazer, e mesmo assim você fez? Meu querido, minha querida, nada é por acaso. Quando Deus faz você ouvir uma mensagem, Ele sabe por que está falando isso com você. Mas tem pessoa que rejeita. Ele e ela diz, mas eu não gostei daquela mensagem. Tolo, tola. Devia dizer, pois eu vou observar bem aquela mensagem, porque o demônio pode ter feito eu não gostar, porque ele quer me derrubar aí. Então eu vou me levantar com aquela palavra que Deus deu. O Salmo 12, versículo 6 diz assim, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então lembre-se disso, toda a palavra de Deus ela é refinada, ela é pura, ela é provada, ela vem exatamente de encontro com a nossa necessidade, e ela tem o poder para resolver o seu problema, o meu problema. Ela é o remédio eficaz para curar a nossa fraqueza, seja ela qual for, e para levantar você, para te dar força, para fazer você sair vitorioso de qualquer batalha. Então aprenda a ouvir o que Deus diz. Faça conforme Ele te orienta e você será uma pessoa vitoriosa. Comece a orar, comece a dizer, meu Deus, a cada dia eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser melhor do que ontem, eu quero ser a tua imagem, a tua semelhança, eu quero ter autoridade para pisar serpentes, escorpiões, eu quero ter autoridade para desfazer toda a ação do inimigo, eu quero ser o representante do Senhor onde o Senhor me colocar. O apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Faça do Senhor a tua fortaleza e você verá que nada lhe será impossível. Deixe eu orar com você agora, feche os olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós queremos esse entendimento. Queremos, Senhor, prestar atenção nas instruções que o Senhor nos dá. Ajuda-nos, ó Pai, porque queremos ser útil ao Senhor. Queremos conquistar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E não queremos abrir mão da nossa herança. Ah, meu Deus, julga o nosso caso agora e age em nosso favor e nos dê a vitória. E Pai querido, com a força que o Senhor nos dá, nós vamos vencer as nossas lutas. Seremos aquelas pessoas que o Senhor planejou que fôssemos. Senhor Deus, venha desembaraçar o nosso caminho, venha fortalecer a nossa vida, o nosso corpo, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Fortalece a nossa mente, Pai. Eu oro por essa pessoa que está com mal de Alzheimer. Essa que está esquecendo, que está, ó Deus, perdendo o juízo. Essa pessoa que tem o mal de Parkinson, transtorno bipolar, esquizofrenia, que tem um tormento psiquiátrico, psicológico, um problema nos nervos, uma fraqueza óssea, uma fraqueza em qualquer parte do corpo, uma destruição, uma disfunção do organismo, uma perturbação na alma, no espírito. Cura nesse momento, Pai. Destrua este mal. Restaura essa vida, as forças, o vigor, também os sonhos dessa pessoa. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, faça isso para a tua glória. Obrigado, Senhor. Amém.